Olá, camaradas. Hoje vamos discutir um pouco sobre o que é o direito, o que são as instituições jurídicas. E o direito, ele na verdade ele é uma parte do Estado. E nisso a gente precisa voltar um pouco atrás e tentar entender o que é o Estado. O Estado, ele na verdade, ele é fruto da luta entre as classes sociais, ou seja, das condições irreconciliáveis dessa luta violenta entre as classes. E o Estado se propõe a ser o que seria o monopólio do uso legítimo da força, do uso legítimo da violência. Em bem verdade que já podemos dizer hoje que não existe mais tal monopólio como se pretenderia por uma série de fatores, mas teoricamente, o Estado seria a força reguladora da sociedade. Ele tenta se apresentar como sendo algo acima do conjunto da sociedade, portanto, acima das classes, mas, em bem verdade, o Estado, como Estado, sempre representa os interesses de uma classe que é aquela classe que é dominante naquele momento. Então, para isso é necessário entender um pouco as diferenças entre três camadas distintas, que são o Estado, o regime político, o regime e o governo. Então, o Estado, o regime e o governo são camadas diferentes. Então, a gente para começar a entender melhor, a gente pode começar a entender a diferença entre governos, que talvez fique mais fácil, porque a gente vai mudando essas leituras e tentando aprofundar um pouco mais e no cerne da questão. O, o governo ele vai ser determinado por quem está governando, efetivamente quem está governando. Então, o governo vai ser definido principalmente pelo partido ou pelo governante em cada momento. Então, o governo hoje que existe no Brasil do Lula é diferente do governo do Bolsonaro. Isso, independentemente de qualquer avaliação que se possa fazer, são governos completamente distintos, são governos diferentes. E aí pode entrar no debate, o governo Lula faz ou não faz muitos acordos com o dito centrão, e aí isso seriam outros debates de avaliação mais específica do se o governo está certo ou está errado, mas é entender esse conceito. Então, o governo Lula é diferente do governo Bolsonaro, porque quem governa são pessoas diferentes, porque os projetos políticos são diferentes. Agora, dá para dizer que o governo Lula é um governo da classe trabalhadora? Aí já não dá para dizer. Por quê? Porque continua sendo um Estado burguês. Mas vamos, antes de avançar para tentar entender o que seria o Estado, eu acho que é importante entender também o que é o regime. Então, o regime ele vai estar mais atrelado às instituições que são preponderantes a cada momento. Ou seja, quando o Brasil estava sob o regime militar, então a instituição mais preponderante era as próprias Forças Armadas, em especial o Exército. Então, essa era a instituição mais preponderante. Por outro lado, quando o Brasil passa pelo processo de redemocratização e você tem a Constituição de 88, então o parlamento passa a ser uma instituição preponderante. Então, o parlamento junto com o executivo, que passa a ter voto direto, passa a ter eleição direta. Então, muda para um sistema, um regime, no caso, que é um regime democrático. Democrático, burguês, liberal, mas um regime democrático. Diferente do regime da ditadura militar. Então, agora, o que determina o Estado?
o Estado, a principal instituição, independentemente se o regime seja democrático ou não, a principal instituição do Estado é o próprio Exército, são as próprias Forças Armadas, que é a principal, que é a instituição que determina o caráter de classe do Estado. Para que serviço, a que classe serve esse Estado? A gente pode até depois, num outro momento, aprofundar mais um pouco sobre a história das Forças Armadas brasileiras, mas de passando, vale lembrar que as Forças Armadas brasileiras elas são um agrupamento armado contra a classe trabalhadora brasileira, na sua essência. As Forças Armadas brasileiras tão somente servem para oprimir, massacrar e dizimar trabalhadores. As Forças Armadas têm um largo histórico de guerras e opressões contra todos os processos revolucionários democráticos que o Brasil teve no século XIX, e desde antes, desde dos bandeirantes indo destruir os quilombos, perseguir, matar zumbi, e os bandeirantes com sua larga história de massacres contra o povo brasileiro, e também, para além das fronteiras do Brasil, massacres no Paraguai e também recentemente, inclusive, massacres terríveis no Haiti. Então, as Forças Armadas têm um caráter de classe e elas têm uma estrutura que quase que se assemelha com a estrutura feudal, porque há quase uma hereditariedade de famílias. Quando se fala da família militar, não chega a ser um exagero, porque existem famílias que quase que o generalato vai passando hereditariamente. Mas isso, como eu disse, mereceria talvez um vídeo próprio só para tratar sobre as Forças Armadas. Mas o que eu quero dizer, estas Forças Armadas que existem no Brasil determinam um caráter de classe burguês, quase semi-feudal, num certo sentido, nesse sentido, absolutamente antidemocrático, reacionário, em vários momentos da história assumindo aspectos até mesmo fascistas. Esse é o caráter dessas Forças Armadas. Agora, então, voltemos agora para o tema do direito. O direito, ao que me parece, a melhor definição do conceito de direito é do revolucionário russo, revolucionário, para ser mais exato, da Letônia, Piotr Stutska, que ele define o direito como o direito a um sistema ou uma ordem de relações sociais que corresponde aos interesses da classe dominante e que, por isso, é assegurado pelo poder organizado, o Estado. Ou seja, o Estado vai assegurar vai assegurar essa ordem, vai assegurar esse sistema que corresponde aos interesses da classe, que é a classe dominante. Entretanto, surgem algumas questões que merecem uma reflexão. Alguns companheiros fazem uma leitura de que, na verdade, o direito, ele necessariamente ele seria burguês. E me parece essa leitura equivocada. Essa leitura é muito decorrente no pensamento do Pachucanes. Pachucanes foi também do período da Revolução Russa, um pouquinho depois do Stutka. Na verdade, depois, no final da vida, os Pachucanes até veio a capitular para o stalinismo e tal, mas ele tem uma construção teórica que se diferencia um pouco da construção teórica do Stutka, e, ao meu ver, o Pachucanes está bem equivocado, porque o Pachucanes ele traça um sinal de igual de direito e necessariamente capitalismo. E para o Pachucanes, enquanto existisse direito, seria sempre capitalista. Embora que, como eu disse, depois ele até muda essa posição mais para se adequar à realidade das pressões do stalinismo, e que depois não adiantou, porque ele mesmo assim foi morto pelo stalinismo.
Mas o Pachucanes, acho que ele está errado, está equivocado quando ele faz esse sinal de igual. Embora que o símbolo dos símbolos do direito, principalmente na Europa, mas que depois se difundiu, é o símbolo da deusa grega Temis, né, que carrega uma balança, que é exatamente o símbolo da troca, da mercadoria, ou seja, é como se o direito, na concepção do Pachucanes, necessariamente vai sempre ser uma troca em que você vai ter valores de igualdade e desigualdade, em que você vai ter trocas, como se sempre tivesse intrínseco uma mercadoria, como se você for tal crime significa tal pena. Então, portanto, é um contrato que você faz tacitamente com o Estado, em que quando comete o crime você está aceitando pagar aquela pena. Me parece muito equivocado, muito idealista. Por quê? Porque isso vai ter resultado prático depois, na concepção de direito. Se a gente leva isso ao extremo, a gente vai dizer que é impossível um Estado dos oprimidos, um Estado operário, um Estado do proletariado, um Estado da classe trabalhadora. E que, ao meu ver, é indispensável que surja um Estado, que o Estado mude o caráter de classe. E nós não podemos aceitar que o Estado necessariamente sempre vai ser este que está aí e que sempre vai ser um Estado burguês. Porque se aceitarmos isso, a gente vai terminar caminhando para uma linha de aceitar pactuações de reformas, reformismos, porque só isso que é possível. Porque todo Estado sempre vai ser burguês, então todo direito sempre vai ser burguês. Então a gente vai terminar caminhando numa linha de que a gente vai abrir mão de compreender a necessidade imprescindível do processo revolucionário, da tomada do poder, e que sim vai ter que terminar chegando num ponto de uma ditadura revolucionária do proletariado. Por que uma ditadura revolucionária? Parece feio o nome assim, ditadura, mas quando você tem uma troca de poder, que você rompe com aquilo que vinha antes, e você cria o novo, esse novo vai ser baseado em novas regras. Então você vai ter o poder do Estado e você vai ter que criar um novo exército, como Leon Trotsky criou novas forças armadas. Ele criou o Exército Vermelho, ele criou outro exército. Ele deixou de existir o exército anterior, que aliás foi derrotado na Guerra Civil, porque o exército anterior virou na prática o Exército Branco, e surgiu um novo exército. Surge o Exército Vermelho, e o Exército Vermelho é o exército revolucionário que vai impor esta nova ordem, e aí essa nova ordem está regida por um direito. E que direito é esse? É o direito do proletariado, que deixa de ser o direito burguês. Ele passa a ter outra régua. É uma régua distinta. Esse direito, ele tem um fim em si próprio, ou seja, vai haver porque, digamos, a ditadura revolucionária do proletariado vai ser sempre a ditadura? Não, a ditadura para aqueles que estão sendo, digamos, expropriados, para a burguesia. Mas para a amplíssima maioria, ela é democrática. Porque a ditadura revolucionária do proletariado, na verdade, ela de fato é uma democracia. Porque ela também passa a ser uma democracia operária. Porque ela é democrática para a amplíssima maioria da população, mas ela assume um caráter ditatorial em que sentido? Quando ela vai expropriar a burguesia, e vai expropriar sem indenização, porque os meios de produção precisam ser expropriados, e vai ter um direito que vai regulamentar isso. Agora, se a gente joga em perspectiva histórica, é possível que, em perspectiva histórica, se triunfa um processo revolucionário, se estende não para além de um país, vai para o mundo inteiro, tal. Então pode ser que chegue num ponto em que haja um equilíbrio entre as classes sociais, em que, ao não ter mais a relação de classes sociais, o próprio Estado como Estado deixa de existir. E o direito deixa de assumir o caráter de direito como tal e passa a ser um outro tipo de normatização
das condutas da vida humana, assim como a gente tem leis de trânsito, como tem leis, normatizações que servem muito mais como um fluxo de funcionamento da vida do que necessariamente o Estado oprimindo uma classe contra a outra. Porque o que existe no Estado burguês, o Estado burguês oprime a classe trabalhadora, oprime o proletariado, oprime os trabalhadores no campo, oprime. Então, o Estado massacra e oprime violentamente e usa da violência contra o povo trabalhador. Esse é o Estado burguês. Num estado operário, em que a gente muda o caráter de classe, é necessário surgir um outro direito. E esse direito passaria a ser o direito do proletariado. Assim como, por exemplo, na Revolução Russa, você teve uma grande libertação do conjunto da classe trabalhadora, mas, por exemplo, as mulheres passaram a ter muito mais direitos na sua vida que elas tinham antes no período do czarismo. A Revolução Russa legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, deixa de ser crime, porque as pessoas serem homossexuais antes da Revolução Russa, no período do czarismo, não era crime. As pessoas eram mortas. Aliás, na Inglaterra, depois, mesmo muito tempo depois da Revolução Russa, ainda até os anos 50, pessoas foram mortas, condenadas à morte por conta de perseguições homofóbicas. Até bem pouco tempo atrás, na Áustria, por exemplo, as pessoas respondiam penas e eram perseguidas por isso. Esse é e eu estou falando Inglaterra, Áustria, como são países imperialista, países imperialistas e que ditamente, supostamente, se dizem democráticos. E não são. E não são. Né? Só dando passando, vale lembrar que a Inglaterra é uma monarquia até hoje. Mas, enfim, o direito, ele tem esse caráter, ele assume esse caráter de classe. Então, o direito ele vai ser o direito da classe dominante. E o direito ele também vai refletir a correlação de forças da luta de classes, de forma distorcida, geralmente. Mas ele reflete uma correlação de forças da luta de classes. Por exemplo, o Brasil tem hoje a Constituição de 1988. O Brasil, em grande medida, reflete aquela correlação de forças que foi cunhada na Constituição de 88, melhor dizendo, aquela correlação de forças que cunhou a Constituição de 88, ela passou a refletir aquela correlação de forças. Isso, em grande medida, e só o tempo vai poder dizer com mais exatidão, mas podemos dizer que após o golpe contra Dilma em 2016, a gente pode dizer que houve uma mudança naquela correlação de forças, ou no mínimo ela foi severamente estremecida. Mas ele é uma outra análise também mais específica. Mas o que eu quero dizer, o direito, essas trepidações da luta de classes, a gente vê nitidamente como o direito acompanhou de alguma forma, isso foi se refletindo nos tribunais. Ora, os tribunais tendiam mais a apoiar a Lava Jato, e aí a gente vê como foram foi usada a Lava Jato, usou do Poder Judiciário como instrumento, na verdade, para legalizar uma ingerência estrangeira no Brasil, para desmontar a Petrobras, para entregar completamente, desmontar o patrimônio público, entregar a soberania nacional. E até hoje, mesmo depois do povo brasileiro ter eleito um trabalhador na esperança de reconquistar sua democracia, a gente vê ainda uma divisão profunda na sociedade brasileira e vários retrocessos em que a gente não conseguiu retomar espaço. Por exemplo, a questão do Banco Central, em que agora a suposta autonomia para quem? Autonomia com relação aos eleitores, com relação ao povo, mas não com relação aos banqueiros, a Faria Lima e tudo mais. Então o poder houve uma divisão o poder judiciário foi usado também para legalizar vários ataques contra os trabalhadores, por exemplo, dos aplicativos, vários trabalhadores que estão trabalhando em condições absolutamente precarizadas, as chamadas terceirizações, ou seja,
um brutal ataque às condições de vida da classe trabalhadora, que a gente depois pode até pegar alguns pontos desses e esmiuçar mais, mas o conteúdo que a gente quer dizer aqui. O direito, e muitas vezes, se a classe está lutando, se a classe trabalhadora está em um movimento, está lutando, isso vai se refletir também nas conquistas jurídicas, porque isso vai se refletir, às vezes, no legislativo, que vai ser pressionado para poder dar mais conquistas para a classe trabalhadora, e vai se refletir também, às vezes, no judiciário, que também vai terminar fazendo concessões em função dessas movimentações da luta de classes. E, enfim, para concluir, acho que a grande questão é a gente entender que o direito, como instituição, ele tem o poder judiciário, ele tem uma conotação, ele tem um caráter de classe definido e ele representa os interesses da classe burguesa. O poder judiciário representa os interesses da burguesia. Isso quer dizer que o juiz individualmente, ele como pessoa, uma pessoa má? Não, não necessariamente. Aliás, muito pelo contrário. A gente pode falar que tem vários juízes que são muito atenciosos, fazem muito bem o seu trabalho, tentam fazer o melhor possível. Eles acreditam realmente que estão tentando fazer o melhor, mas eles estão dentro de uma estrutura a qual eles não podem mudar. Eles não podem mudar, eles estão dentro de uma estrutura que é muito maior do que eles. E é isso que determina o caráter de classe, na verdade, porque existem engrenagens, existem instituições, estruturas ideológicas, existem estruturas da própria legislação, a forma como são eleitos os parlamentares, que também, como eu disse, vale outro vídeo para a gente aprofundar de como é o processo eleitoral, como são as pessoas que passam do concurso da magistratura, que dificilmente uma pessoa oriunda da classe trabalhadora consegue chegar à magistratura. Aliás, em grande parte as pessoas passam a vida fazendo concursos, então são normalmente filhos, às vezes, da classe média, no melhor das hipóteses. Enfim, e quando não, a gente sabe que também o próprio Poder Judiciário tem várias famílias, assim, que você vê pelo sobrenome, que é o mesmo dos desembargadores no Tribunal Regional, às vezes não é outra coisa e tal. Mas o problema não está nos indivíduos, o problema não está nas pessoas individualmente. O problema é muito mais profundo, é um problema da estrutura. Então, não adianta a gente dizer que está no juiz. Hitler teve seus juízes terríveis, faziam coisas terríveis. O fato de estar com o juiz não está garantido nada. O poder judiciário, o poder judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal é o mesmo que mandou Olga Benário para os campos de concentração para ser morta. É o mesmo poder judiciário. É o mesmo que declarou a ilegalidade do Partido Comunista. É o mesmo que reconheceu o golpe de 1964. Bom, tiveram lá alguns ministros que foram excluídos. E houve uma intervenção, de fato, no golpe em cima do Supremo. Mas, mesmo assim, o Supremo não foi suficiente para poder resgatar a democracia. Então, as togas, elas sozinhas não fazem, não garantem a democracia. Elas taticamente podem ser importantes e podem cumprir papéis importantes em dados momentos, mas são aliados táticos, não são aliados estratégicos. Não fazem parte as estruturas do poder judiciário, da justiça burguesa, não fazem parte do arcabouço que tem que ser defendido pela classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa construir outros meios, construir uma justiça do proletariado, um Estado operário. É só isso que vai poder garantir efetivamente a soberania do povo e a democracia, porque é uma democracia dos trabalhadores, da maioria para a maioria, e contra os proprietários, contra aqueles 0,0001% de multimilionários que ganham a vida em cima do suor, das lágrimas
e do sangue dos outros. É isso.